Como educar verdadeiros cidadãos éticos, respeitosos e respeitáveis? Uma questão relevante que independe da religião é a maneira como fomos e somos criados. A experiência familiar é fundamental para formarmos nossa postura ética e moral. É o que vivemos no lar que determina como vamos nos posicionar e agir ao longo da vida. Então, concluímos que os reais e fundamentais valores da existência podem ser passados através de exemplos, muitas vezes sem conexões religiosas. Mas nem por isso podemos negar a importância dos escritos religiosos como fonte de ideias morais. E seja a crença que for, ela definitivamente nos ajuda a enfrentar melhor situações, nos dá suporte e respostas. No programa de hoje vamos falar de fé e sobre algumas formas de apresentarmos a fé aos nossos filhos, dando sentido às experiências e fatos da vida deles, ensinando valores. Lembrando que apesar de apresentar uma abordagem religiosa nas entrevistas, pensar em fé não significa religião. É possível ter fé em algo ou alguém sem necessariamente ter um enquadramento religioso. Independente de crenças, a fé faz com que a pessoa tenha esperança. É o que nos dá energia para agir. Mas, sem dúvidas, educar os filhos sob a luz de uma crença religiosa colabora muito para tornar mais claros e compreensíveis os valores de convivência em sociedade. Abrir os olhos das crianças e dos adolescentes para o divino que há em cada um de nós e que se utiliza desse corpo humano para a realização de diferentes missões de amor. A fé é aquilo que o ser humano tem de mais importante, porque a fé diz respeito àquilo que é sagrado. A fé está automaticamente ligado ao sobrenatural, ao divino. É o que nós temos de mais precioso. Então, que um pai e uma mãe precisam cuidar de dar tudo para os filhos, sim, mas não esquecer da fé, porque a fé não vai chegar um momento da vida que ele vai precisar disso. Eu acho importante a gente acreditar em alguma coisa, em alguma força maior, e que existe alguma coisa além da vida, senão eu acho que a vida fica muito árdua, muito difícil. Até como médica, de uma ciência, principalmente como você reconhece médica, a presença de algo maior na sua profissão? Eu acho assim, isso super importante, porque daí você também sente a sua capacidade, entendeu? A minha parte vai até aqui, mas assim, não é só isso, né? Se você tiver uma fé, né? Você pode mudar o curso de umas doenças, de outras coisas, você pode mudar. A fé, a certeza da cura aumenta a imunidade, né? Isso é provado. É mais fácil lidar com a doença, né? É mais fácil a aceitação e é mais fácil lutar. É um dom de Deus. Então essa semente está em nós. Todo ser humano tem fé. Ele pode ter fé diferente da minha, mas ele tem fé. Então a fé é algo que precisa ser elaborada. E aqui sim, com certeza, entra a importância dos pais. Se você é católico, então que essa criança pratique a sua fé católica. Se você é evangélico, então que os pais levem essa criança no culto para que ela possa desenvolver sua fé evangélica. Se ela é espírita ou se ela pertence a uma outra religião, é importante que ela participe. O que não pode dizer, eu sou, mas não pratico. Então, onde está o segredo? O segredo está em praticar a fé. À medida que a pessoa pratica, ela desenvolve naturalmente a fé. É necessário, para a formação do ser, um equilíbrio. Então, da mesma forma em que a gente cuida para que essas crianças se alimentem muito bem, se desenvolvam bem, a gente leva para a escola, orienta para que elas se desenvolvam também intelectualmente. E ali a gente dá para eles, além da formação religiosa, uma formação moral. Então a gente sabe que os problemas no mundo estão, nós temos muita concorrência com abordagens diferentes daquelas que a gente gostaria que os nossos filhos seguissem, mas eu acredito muito que eles, estando lá, de uma certa forma, eles estão protegidos, não blindados, protegidos, porque a gente lida muito com questões morais, com comportamento, com a responsabilidade que eles têm social,
com o livre-arbítrio, que eles vão ter decisão, que decidir sobre coisas, e com a lei da ação e reação. Você não força a criança para ir à escola. Por quê? Porque ela tem que aprender, ela tem que estudar, ela tem que ter uma profissão, ela tem que evoluir intelectualmente, né? E depois você força seu filho também a se alimentar de coisas que você acha que são saudáveis. Porque você sabe que se faltar aquele alimento, vai faltar proteína, vitaminas, sais minerais, enfim. Agora, a parte religiosa você precisa também, porque se você deixar, o que a criança prefere? Nós praticamos em casa diariamente orações. Nós aproveitamos um momento ali para poder dividir assim um pouquinho o que cada um está sentindo, né? Eu falo, nós temos que agradecer, pedir, mas agradecer é o principal que eu coloco. Mostrando, né? Tentando evangelizar o máximo que a gente pode, porque é dentro de casa, não adianta a gente falar que, lógico, eu sou católica e gosto, agradeço por ser, respeito todas as religiões, mas é que eu estou presenciando assim, que tem pais e mães que colocam às vezes no catecismo e espera que lá sejam educados. E não, eu acho que vem do berço, dentro de casa. O principal, eu acho, é ali o exemplo e você tá com a família. Não adianta você levar a criança no período daquela catequese, porque muitos terminando às vezes param e não dá conta. Você é o espelho para o teu filho. Ele vai seguir o teu exemplo. É muito mais o que você faz do que o que você fala para ele fazer. Pais e mães, tente, nem que seja 5 minutos do seu dia, parar, olhar para o seu filho, olhar para a sua família dentro de casa e pratique o bem. Escute ele para que ele tenha o que falar. Porque assim, é dentro de casa que a gente vai conseguir passar. Não adianta só passar. Então é junto, caminhando junto, mas tem o seu momento. Para de ser acelerado, né? A pressa que a gente tá, uma troca de olhar já com o seu filho, aquele minutinho lá uma oração que você é o tempo que você gasta ali. Faz um bem tão grande, tanto para os pais quanto para o filho, eu acho. Preenche um ao outro. Eu ouço muito isso. Nossa, você tem muita sorte com as suas filhas. Muita sorte, porque todas são pessoas do bem, elas são ativistas, cada uma na sua área. Claro que existe um particular delas, né, que elas acataram todo o esforço, né, tudo que a gente explicou, ensinou, orientou, mas teve um trabalho muito grande por trás disso, de desde pequeno você mostrar, você levar, você insistir, você dar limite. Então, nesse ponto, a parte religiosa ajuda muito, porque a partir do momento que você teme alguma coisa, que você sabe que existe responsabilidade nos seus atos, que você não se sente sozinho, você percebe que você está amparado e que você tem uma missão, você não está aqui à toa de passagem, você vai chegar em algum lugar, né? Você tem um objetivo, então facilita mais essa responsabilidade. Você é uma pessoa que é um cidadão no mundo que não está à toa nesse mundo, você tem algum motivo para estar lá. Para as crianças, né, eu acho que ter uma religião, não importa qual, eu acho importantíssimo. Torna a pessoa melhor, a gente querer ser melhor. Eu acho importante, se você não põe numa escola religiosa, no caso dos meus, assim, mas tentar dar uma religião, uma espiritualidade em casa, de algum jeito. De alguma outra forma. De alguma outra forma, para mim é primordial. Em todas as religiões existem as sementes do verbo, ou seja, toda religião tem a sua verdade. Nós é que precisamos buscar preencher nossa vida conforme aquilo que você acredita.